Boa noite. Iniciando nesse dia 5 de novembro o programa Igreja.com. Nós estamos aqui com o padre Tiago Reis. Ele é o coordenador diocesano de pastoral aqui da Diocese de Barretos e é também o pároco da paróquia Bom Jesus, também de Barretos, e bastante conhecido porque tem muitos outros serviços também, né? Não falta. Muito obrigado, viu, padre Tiago, por estar aqui. E aí, como coordenador diocesano de pastoral, nós temos aí que o mês de outubro já se terminou, tivemos o mês missionário extraordinário e o projeto Setorizar para Evangelizar está em pleno andamento, né? Como é que você vê esse mês que já passou, o início do projeto? O que você sentiu? Bom, é uma alegria estar aqui com vocês, internautas, Lombardi, e falar desse projeto Setorizar para Evangelizar, que trouxe um ar de rejuvenescimento para nossas estruturas paroquiais, né? Lembrando que o Papa Francisco convocou um mês extraordinário missionário em outubro. Para nós no Brasil já é uma conversa tranquila, porque para nós no Brasil já é habitual o mês missionário, mas no restante do mundo não se tinha essa cultura missionária. E o projeto Setorizar para Evangelizar, ele foi vivenciado dentro dessa perspectiva missionária, que no Brasil já é forte, só que esse ano foi ainda mais impulsionado por conta dessa convocação do Papa. E nós vimos frutos lindos, né? Várias paróquias se mobilizaram, e eu penso que o mais bonito desse projeto do Setorizar para Evangelizar foi a cara missionária que deu às nossas paróquias, né? O Papa Francisco, que desde o início tem dito muito de uma igreja em saída, eu acho que esse projeto conseguiu mostrar o que é uma igreja em saída. A igreja em saída é uma igreja que encontra corações, que encontra pessoas, que criam portas, que criam diálogo, que cria acolhida, fraternidade. Então, nesse sentido, o projeto Setorizar para Evangelizar, nas paróquias que vivenciaram, as comunidades que foram visitadas, os setores que foram criados, é justamente essa igreja em saída. Possibilitou uma porta de diálogo, uma porta de acolhida, uma porta de oxigenação para as nossas paróquias, que às vezes a gente vai caindo na rotina do dia a dia, até mesmo na prática pastoral, né? Em tudo a gente às vezes cai o risco da rotina. Na prática pastoral também. Às vezes nós vamos nos envolvendo tanto nas estruturas, que nós vamos nos fechando tanto, que nós esquecemos de oxigenar, abrir as portas, abrir a janela, deixar entrar uma brisa. E o projeto Setorizar fez com que a gente abrisse as portas, né? Fez com que a gente abrisse as janelas, entrou uma brisa gostosa, um vento gostoso, e eu acredito que vai vir frutos muito bons por aí. A gente estava acostumado, como você disse, já ser habitual, o mês de outubro a gente realizar missões. Em julho também tem as missões, né, dos jovens. A acolhida foi boa para esse projeto, Tiago, pelas paróquias todas? Olha, foi uma acolhida formidável. Tanto da parte do clero quanto da parte dos leigos, das lideranças. Foi uma acolhida assim de brilhar os olhos. Quando nós visitávamos, que nós visitamos todas as paróquias, a acolhida era linda. Sabe quando você via que as pessoas sentiam esperança, esperavam por algo novo e havia chegado? Então foi formidável, né? Porque o Setorizar para Evangelizar nada mais é do que criar pequenos vínculos, pequenos círculos de convivência da fé. E numa sociedade nossa hoje tão fechada, individualista, nós temos as redes sociais, mas incrível que pareça, nós caminhamos no mundo real na contramão do mundo virtual. Ao passo que o mundo virtual quer fazer as comunidades, as grandes redes, na vida real a gente tem se isolado. Então nós não temos mais espaço de diálogo, de ouvir, de partilhar, de falar. Isso dentro das nossas casas. Tem muitas mulheres que gritam para as paredes em casa, muitos pais que gritam para as paredes, muitos filhos que gritam para as paredes. Então, Setorizar para Evangelizar criou esses meios de comunicação dentro das próprias comunidades, com os vizinhos, com as pessoas em volta, onde se pode partilhar a vida. Eu acho que essa é a maior riqueza do projeto. A ideia é criar novos setores ou novas comunidades em cada paróquia. Para muita gente, para muitos leigos, eu acredito que seja uma grande novidade, porque ir de casa em casa, de porta em porta, não é ainda o usual de nós católicos, né, pai? É uma novidade. A igreja era muito forte na década de 70, 80, com as chamadas SEBs. Não? Cada bairro praticamente tinha um núcleo, um grupo de terço de meditação.
E ao longo do tempo a gente foi descuidando e foi morrendo, algumas ainda perduram, mas não conseguiram se renovar nas estruturas, né? E o Setorizar, ele visa oxigenar essas estruturas, que inclusive agora as diretrizes da ação evangelizadora não chamam mais de SEB, mas chamam de comunidades eclesionais missionárias, que são lugares de partilhar a vida. Então, a experiência tem sido muito bacana, muito marcante, e eu acredito que vai criar espaços de vivência da fé muito bonito, onde as pessoas podem falar, podem ser ouvidas, podem partilhar a vida. Porque é isso que hoje falta, não? As pessoas estão carentes de espaços que podem partilhar a vida. Mas o que a gente sentiu também é a alegria desses missionários, desses leigos que se puseram assim a campo e indo de casa em casa. O regresso parecia aqueles dos apóstolos, né? Pois é. De satisfação. Quando nós fazemos a missão, quando a igreja, a sua comunidade, a sua paróquia, o seu grupo, faz a experiência de ir nas casas, de visitar as famílias, na verdade, quem é visitado somos nós. Porque é nós que vamos evangelizar, nós é que somos evangelizados. Por tanta ternura que nós encontramos, tantos corações abertos e tantas pessoas sedentas de Deus. Então, a gente conversa com os missionários, vamos ter agora, dia 10 de novembro, o encontro com o representante das paróquias, para nós podermos fazer uma análise de como foi as visitas, e eu tenho certeza que o sentimento vai ser unânime, de alegria, de boa acolhida, de sentimento de gratidão, porque realmente é um projeto de pés no chão e que tem chegado em muitos corações. E é um projeto que está só no começo, não é porque outubro só que era para ter sido feito esse trabalho, né, Padre? Ele tem que ter uma continuidade, né, mês a mês. A ideia é que esse projeto continue. Agora, no mês de novembro, após esse tempo das visitas, esse mês de novembro nós vamos nos reunir com representantes das paróquias que viveram a experiência missionária. Depois de dezembro já tem a expectativa de que esses setores se reúnam para celebrar a novena do Natal. E a ideia é que o ano que vem a coordenação de pastoral, junto com a comissão do Setorizar para Evangelizar, consiga acompanhar ainda mais de perto esses setores, as comunidades, para que a gente consiga cada vez mais ter células vivas dentro da paróquia. Não pensar a paróquia como matriz. A matriz não pode ser mais o centro da paróquia. O centro da paróquia agora tem que ser o povo, tem que ser as periferias da paróquia, porque é lá que estão as pessoas que não conseguem ir à paróquia. Apesar de hoje termos carro, locomoção muito fácil, a gente não pode deixar de pensar que nós não somos mais o centro, não? A gente precisa ter essa docilidade de ir ao encontro das pessoas, seja nos bairros periféricos, seja aquelas pessoas afastadas. Então, essa mentalidade nós estamos conseguindo mudar com o Setorizar. E essa missionariedade é uma prioridade da diocese, mas encaixa aquelas diretrizes da CNBB que terminaram agora esse ano, né, Padre? Sim. Elas continuam. Continuam, aquelas 5 urgências, né? Casa da Iniciação à Vida Cristã, Casa Missionária. Mas dentro aí das comunidades que foram formadas e das que já existem, né? Isso. Nós somos, a nossa diocese e as paróquias de Barretos, por uma questão histórica, né? Nosso jeito de ser igreja desde o início sempre foi de ser comunidade. Não há uma paróquia na diocese que não seja dividida, que não tenha comunidades, que não tenha setores já existentes. Então, o nosso jeito de ser igreja é muito bonito. E o Setorizar veio para ampliar isso daí, para resgatar o que era necessário. E aquelas urgências da CNBB, que contemplamos agora até o final de dezembro, com certeza impulsionou. Daí. O Setorizar, na verdade, de certa maneira, concluiu na diocese a caminhada daquelas 5 urgências. Daqui uns dias o Padre Tiago vai voltar aqui no nosso programa para, inclusive, continuar esse assunto, porque tem todo um planejamento de pastoral para ser posto em prática em 2020. Nosso obrigado, Padre Tiago, por estar estreando aqui no igreja.com. Boa noite. E nós ficamos por aqui. O programa igreja.com é a igreja em saída pelas redes sociais. Boa noite.